Opa! Quando estudamos as parábolas de Jesus, especialmente a conhecida como a parábola do filho pródigo, é importante lembrar que a Bíblia é um livro do Oriente Médio, é um livro antigo. Sua verdade é estabelecida em uma cultura distante da nossa. Vivemos no mundo ocidental alguns 1000 anos após seus acontecimentos e temos muita pouca experiência em primeira mão da vida no Oriente Médio, seja antiga ou moderna. É muito fácil para nós arrancarmos essa história do seu contexto e transportá-la para o nosso mundo moderno, fazendo uma aplicação minimalista, na melhor das hipóteses. Muito ouvi sobre esta parábola enfocando de forma romântica na aceitação do filho mais novo. Mas acho que a mensagem fica completa quando se compreende a história como um todo, estudando não só o filho mais novo, mas também o filho mais velho, dentro do contexto do Oriente Médio. E nos surpreendendo ainda mais com a história do pai. Essa parábola é contada para o benefício do filho mais velho. Ela é direcionada pontualmente para os fariseus e escribas, representados na parábola pelo filho mais velho. Em contrapartida, pecadores e coletores de impostos são representados pelo filho mais novo. Vale lembrar que, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha títulos e divisões de capítulos. A palavra pródigo é antiga no vocabulário e foi escolhida como título desses versos. É curioso observar também que, no dicionário, pródigo é definido como esbanjador, mas também como generoso. Vamos começar agora uma série de estudos sobre a parábola do filho gastador, do pai amoroso e do filho atarefado. Eu sou Marlon e está começando mais um Estudo na Garagem. Em Lucas 15, Jesus conta uma história considerada por muitos a melhor já contada. O Evangelho dentro do Evangelho. A parábola do filho pródigo poderia ser chamada de a parábola dos filhos pródigos, ou ainda mais acertadamente, a parábola do pai pródigo. Essa história tem caráter redentor em qualquer cultura, seja brasileira, americana, europeia, mas se torna realmente viva quando contada no contexto original em que Jesus a contou, a do Oriente Médio. Vamos ver o texto de Lucas 15, de 11 a 24. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés.
Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Quando ouvimos as histórias de Jesus, precisamos lembrar que ele estava falando para fariseus e escribas, não para as multidões. Ele estava contando essas histórias para justificar o seu comportamento que os fariseus e escribas julgavam ser escandaloso e vergonhoso aos seus olhos. Nos 2 primeiros versículos de Lucas 15, nos é apresentada esta audiência para quem Jesus estava falando: escribas, fariseus, coletores de impostos e pecadores. Os escribas eram os teólogos profissionais da época, especialistas na lei e estudiosos que provinham todas as informações que mantinham a religião farisaica. Seriam os professores de seminário e os bispos, e eram responsáveis por ensinar e proteger a lei de Deus e todas as tradições orais envolvidas nela. A eles foi incumbida a tarefa de interrogar Jesus a respeito dos seus ensinamentos. Os fariseus eram os líderes leigos da época, seriam os diáconos, os anciãos e os professores de escola dominical, responsáveis por preservar e obedecer à lei de Deus e todas as 631 outras leis e regulamentações judaicas constituídas em torno dos 10 mandamentos. Apesar dos fariseus e escribas terem boas intenções em querer ser santos e ajudar os outros a serem também, havia um problema no conceito deles de santidade, que, para eles, significava conformidade com as regras. Eles não entendiam que santidade não pode ser legislada, pois vem através de relacionamento com aquele que é santo. Eles se viam como os protetores da lei de Israel e da reputação do Deus de Israel. E para eles, Jesus estava envergonhando esta reputação com o jeito que se comportava e agia. Estava envergonhando a lei e o Deus de Israel. Outros personagens eram os coletores de impostos, que eram judeus que trabalhavam para o governo romano. Eles tinham o direito de cobrar impostos numa área designada e podiam coletar quanto quisessem, desde que entregassem para os romanos o que tinham combinado. Em outras palavras, eles abusavam financeiramente dos seus compatriotas. Eram considerados o pior dos traidores. Não eram permitidos socializar com outros judeus. Não eram permitidos entrar nas sinagogas de forma alguma. Eram considerados impuros e não podiam se envolver em qualquer atividade social dos judeus. E os últimos personagens que ouviam a história de Jesus eram os pecadores. A palavra pecador é uma palavra dos fariseus. Nos evangelhos, Jesus nunca se refere a um ser humano como pecador. Esta palavra era usada em relação àqueles que quebravam a lei. Eles eram marginalizados por aqueles que pensavam que guardavam a lei. Coletores de impostos e pecadores se sentiam atraídos por Jesus, sentiam que havia algo diferente nesse rabino e queriam estar perto dele. E Jesus queria estar perto deles. Os recebia e eles eram bem-vindos. A palavra no grego que Lucas usa é prosdeketai e significa receber como um membro da família. Mas o que mais era escandaloso para os fariseus e escribas é que Jesus estava fazendo refeições com pecadores e coletores de impostos. Fazer uma refeição com alguém significa muito mais na cultura do Oriente Médio do que na nossa cultura ocidental. É quase como um ato sagrado. Significa aceitação total. Jesus estava aceitando totalmente essas pessoas. Quando os escribas e fariseus se referiam a Jesus estava fazendo refeições com pecadores e coletores de impostos, falavam com muito desprezo e raiva, pois ele estava envergonhando a lei de Israel
e a reputação do Deus de Israel. Jesus respondeu a essas acusações contando 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho perdido. Mas a ênfase desses títulos, de certa forma, estava equivocada, pois o principal não é o que estava perdido, mas quem perdeu. A ênfase não estava na ovelha, mas no pastor. Não estava na moeda, mas na mulher. E não nos filhos, mas no pai. Através destas parábolas, Jesus estava pintando um retrato do santo Deus, cuja reputação os escribas e fariseus eram tão zelosos em proteger. Ele é o Deus encarnado que pode nos dizer: quem viu a mim, viu ao Pai. E agora estava pintando uma imagem com o que ele sabia sobre o Pai. Através do sentimento e ações do pastor, da mulher e do pai, por aquilo que estava perdido, descobrimos quem Deus é. O centro dessas parábolas é esse Deus. No próximo episódio, vamos ver o pedido que o filho mais novo faz ao pai dentro do contexto cultural em que Jesus contou essa parábola, o contexto do Oriente Médio. Mas antes de terminar, quero compartilhar mais uma coisa. Saiba disso, Jesus é real. Ele te ama e quer ter um relacionamento contigo. Jesus pode fazer um caminho na sua vida onde parece não ter mais saída. Arrependa-se dos seus pecados e entregue tua vida a Jesus. Ele morreu por ti e através dele podemos nos reconciliar com Deus. Confie nele e o mais ele irá fazer. Até a próxima!